Já passaram 15 anos desde que a praga de ratazanas atacou a cidade de Dunwall. O Lord Regent, cujo reino cruel prejudicava mais os habitantes da cidade do que os próprios roedores que a infestavam, desapareceu. No seu lugar encontra-se a incerteza e o medo. Parece os Estados Unidos. Um intruso de outro mundo reivindicou o lugar de Emily Kaldwin como líder da cidade e deixou o destino das ilhas em perigo. Escolhe jogar como o protetor real Corvo Atano ou como a própria imperatriz deposta Emily Kaldwin e aventura-te além das ruas sujas de Dunwall até à cidade exótica e cidade costeira de Karnaca. Por entre o seu esplendor decadente, irás encontrar a chave para devolver a imperatriz Kaldwin ao poder. Utiliza poderes sobrenaturais para passar despercebido pelas ruas ou destruir os teus inimigos, ou então misturar essas duas abordagens. Seja qual for o caminho que escolheres, a história vai responder às tuas escolhas para criar resultados tão intrigantes como as cidades que dás por ti a explorar. Este é o teste do 8 bits e meio, 8.5 bits, é o jogo Dishonored 2, um dos jogos também muito esperados deste ano de 2016, jogo para computador, PlayStation 4 e Xbox One, o regresso de Dishonored, também muito conhecido. Gonçalo Beijinho está aqui também para fazer o teste do jogo. Ao longo dos últimos dias, o jogo saiu na semana passada, estivemos a jogar. Pontos que queres desde já destacar? Eu começo por dizer que sou super fã deste género de jogos, porque, em primeiro lugar, sou fanático pelos cenários e a mim perco-me simplesmente no cenário, dou por mim a explorar o cenário sem me interessar, em primeiro ponto, pelos inimigos. Gosto de ver até que ponto é que eles levaram isto da criação e da construção destes cenários, e como eu já referi N vezes, que até já me perdi das vezes de falar da construção de cenários, está tão bem definidos os cenários em 3 dimensões que nós simplesmente ignoramos se há algum defeito ou não. A tal frase mítica que já nos acompanha praticamente desde o nascimento da equipa do 8.5 bits, que é a imperfeição é a própria perfeição dentro destes videojogos. Os cenários são enormes dentro do ambiente tipo steampunk, um misto de antigo com tecnologia, torna por si só um interesse nos jogadores fora do normal. Dentro da jogabilidade temos aqui uma série de movimentos que também eu adoro neste tipo de jogos, que é a camuflagem, o disfarce, conseguir passar desapercebido pelos inimigos e conseguir derrotar os mesmos só com um golpe. Acho isto bastante interessante e acredito que seja bastante difícil fazer ou criar a programação e mesmo a inteligência artificial dos inimigos. Acho e sei que é bastante difícil preparar isto tudo para que não haja nenhuma falha. Neste jogo temos a possibilidade de jogar com 2 personagens, o Corvo e a Emily, o que por si só também permite alguma diversidade dentro do jogo. Como eu já tinha referido, este jogo temos uma série de armas que nos vão permitir atacar os inimigos de forma mais bruta ou de uma forma mais destrutiva, ou então mais silenciosa, mas ao mesmo tempo efetiva e eficiente. E os gameplays que nós fizemos acho que falam por si. Não sei o que é que os jogadores irão esperar, mas eu realmente estou super entusiasmado com este tipo de jogo e realmente posso dizer sinceramente que está mesmo dentro dos níveis que nós gostamos. Bom, e é daqueles jogos em que, para além de ter uma boa história, ou seja, nos agarra ao jogo, nem que seja por saber o que é que vai acontecer a seguir,
tem uma questão muito interessante que é não só tem que existir uma inteligência artificial, mas os jogadores cá deste lado também têm de ser inteligentes e têm de ter uma destreza muito grande para conseguir ultrapassar certos e determinados obstáculos, inimigos, etc. E de facto esta possibilidade de termos neste Dishonored 2 duas personagens com que possamos de facto jogar, cada uma delas tem os seus superpoderes e todo este mundo muito bem construído e muito de um lado muito estranho e por outro lado também de alta tecnologia, é muito interessante e faz com que nos prenda cada vez mais ao jogo, além do conteúdo em si da história em que este se desenrola. A nível do grafismo, nós já estamos habituados a ver este tipo de grafismo. Não é algo que seja por aí além nem muito fantástico, não é? Não sei se concordas comigo. Na minha opinião, acho que tem bons gráficos, mas não tem assim tão bons gráficos quanto era de esperar. Existe aqui um senão. Se repararem, os cenários são tão amplos que por vezes até podemos dar por nós perdidos no mapa. O que por si só irá dificultar a criação e a construção destes cenários. E por aí, se pegarmos por aí, não é? Sem dúvida, à medida que quanto maior for o mapa, mais difícil e mais complicado será ser mais realista, porque à medida que é mais realista, irá ser mais pesado o jogo e depois irá dificultar a tal compatibilidade entre plataformas. E pronto, e como o Bernardo estava a dizer, se calhar eles quiseram jogar mais com a otimização dos cenários do que com os super realismos, e assim manter um nível que fosse aceitável de funcionalidade e de realismo, para não falhar com os jogadores, não é? Pelo menos acho que conseguem manter aqui uma certa criatividade, originalidade e realismo, apesar de não ser aqueles cenários que nos fazem saltar pelo ser o realismo. Sim, mas temos, por exemplo, o Deus Ex, que saiu há 2 ou 3 meses atrás, que também tem esta envolvência de jogo, não tem tanto tipo de magia envolvida, mas os grafismos são melhores, ou seja, até por exemplo, nós no ano passado tivemos, no ano passado, exatamente, o jogo 1886, que tinha gráficos muito melhores do que este, e este passa-se 1 ano e meio depois. Ou seja, não é só apenas a nível do facto dos developers terem debruçado mais na questão da exploração e da história, etc. É um bocadinho mais do que isso. Se calhar nós estamos habituados já a ter uma assinatura do grafismo que é muito melhor moldado do que propriamente isto parece-me um excelente jogo da PlayStation 3. Exatamente, tens toda a razão, mas se formos comparar bem, reparem que o tempo de missão deste jogo é muito maior, de uma determinada missão é muito maior do que o 86 ou 1886, e é tal questão. Se o tempo é maior, temos mais cenários, mais salas, mais divisões para explorar, o que dificulta os mapeamentos em 3 dimensões e por aí, mas não há a mínima dúvida que existe aqui um nível de qualidade ligeiramente abaixo do que já estamos habituados, nomeadamente até quando estamos a ver uma cutscene em que as personagens estão a mover a boca, vimos que não bate 100%, e mesmo os movimentos faciais reparamos que podiam ser um pouquinho melhores, mas
que Até mantém. porque nós já caminhamos durante tanto tempo, nos últimos 16 anos, desde a PlayStation 2, nós já tivemos jogos absolutamente incríveis em que de facto eles conseguiam, os developers conseguiam exatamente nesse campo que agora estavas a falar, que era inclusive nas cutscenes serem brilhantes, não é? Para ser um filme de animação quase. E nós temos já exemplos este ano inclusive de jogos em que parece que nós estamos a ver um jogo, a ver um filme, não é? Já nem sequer se compara à animação. Mas eu lembro-me que, e para onde vamos falar muito desse jogo, o Kingdom Hearts 2, as cutscenes do Kingdom Hearts são absolutamente fantásticas. E são filmes da Pixar que estão ali a acontecer à nossa frente. E 16 anos depois ainda não conseguimos. Todos os jogos já deveriam ter pelo menos ultrapassado 2 vezes um jogo que foi lançado há 16 anos atrás. Coisa que ainda não aconteceu, ainda surgem jogos, e eu não estou a dizer de facto que o Dishonored é um jogo, o Dishonored 2 é um jogo mau, de maneira nenhuma. É um jogo que tem o seu público, que é um jogo de aventura, de mistério, em que tentamos desvendar alguns uma história que tem uma história que pretende mesmo e que leva o jogador a desvendar cada vez mais o que está por trás dela. Mas, ou seja, é um jogo bom, mas que, tendo em conta toda a história dos videojogos da última década, já deveria ser muito melhor do que é. Sem dúvida, sem dúvida. E nós, que já andamos nisto há algum tempo, a fazer análises, ainda mais capacidades temos para dizer isso, Bernardo. E o que me prende será, se eu quisesse dizer, então, mas por que razão é que isto acontece? Se fôssemos analisar os orçamentos, não é? E os budgets que eles têm para construir os jogos, também não será por aí, não é? Que haverá jogos independentes que mantenham, se calhar, níveis de excelência. Indiscutivelmente, a indústria de videojogos é a indústria que, neste momento do entretenimento, dá mais dinheiro. Ou seja, não é mesmo por aí, obviamente, tirando os indies, que os jogos independentes que às vezes são criados por amor, quase, já nem é por dinheiro. Estas grandes criações, estes jogos que têm milhões para poderem ser feitos. Eu comparo, por exemplo, no ano passado tivemos o ano passado ou há 2 anos, no ano passado, já podemos falar do ano passado, o Assassin's Creed, que também o visual não é muito diferente deste, mas o nível gráfico é melhor. E o jogo foi um flop, foi de facto, mas a nível gráfico é absolutamente fantástico, e as cutscenes também. E pronto, eu acho que não é uma questão de orçamentos, é uma questão sequer da assinatura de cada um dos developers, que neste caso poderia ser, se fosse outro developer, se fosse a DICE a fazer o Dishonored 2, se calhar o resultado seria completamente diferente, e nós não estaremos aqui a falar acerca disto, mas foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi que o nível gráfico não é um 10. É um 5 para aquilo, ou um 6 para aquilo que nós estamos habituados a jogar ultimamente. Mas pronto, o resto, o que é que podemos destacar mais positivamente? Além do que tu já disseste, da história ser fantástica, de termos personagens, a nível visual também é mesmo muito giro, com um ambiente muito steampunk. Existe mais alguma coisa positiva ou negativa que queiras referir? Não, o sistema de combate, como já tínhamos referido, é super interessante, e como nós, não foi por acaso que tivemos aqui a debater este mini debate, a versão para o PC irá ter alguns problemas de otimização. Porquê? Porque, como tu estavas a dizer, conseguimos facilmente ver e perceber que os detalhes não são nada do outro mundo. E aqui está a tal questão que eu estava a dizer: quanto maior são os cenários, mais texturas eles vão aplicar, texturas de alta definição, irá pesar muito para um computador, irá exigir muitos requisitos, o que irá ser mau para criar a tal compatibilidade entre plataformas. Ok. Acho que sim, acho que sim, não. Acho que hoje em dia os developers não devem ter medo de apostar o mais possível, até porque as consolas
já quem não joga no computador joga nas consolas e as consolas já aguentam minimamente qualquer tipo de jogo, embora comecem quase a arder para darem o melhor dos grafismos. Mas pronto, de qualquer das maneiras, Dishonored 2 é também um jogo muito esperado este ano. É um dos jogos que gostamos muito de testar aqui no 8.5 bits e aconselhamos para quem gosta muito deste tipo de ambientes, para quem gosta muito de andar a descobrir mistérios e também para quem gosta de aprofundar as histórias dentro dos videojogos. É sem dúvida um jogo que vocês não podem perder. Por isso, Dishonored 2 da Arkane Studios já está disponível para computador, para a PlayStation 4 e também para a Xbox One. You never thought I would fight back. You never saw me as a threat. You don't know me. But you will. So it begins.